sofreu a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Yeah, yeah. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Leva o coração ferido, tudo a Deus em oração. De cuidados e temor, vai ao Salvador amado, vai com fé teu mal expor. Yeah, yeah, yeah. Busca o teu melhor amigo, fala a Cristo em oração. Terno abrigo e repouso na aflição. Amigo, disto provas nos mostrou, quando para ter consigo os culpados se humanou, veio com seu sangue puro dos pecados nos lavar, paz na terra e no futuro, vida eterna vai nos dar. Paz na terra e no futuro, vida eterna vai nos dar.
minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Quero o Salvador comigo, ao seu lado sempre andar. Quero tê-lo muito perto, no seu braço descansar, confiando no Senhor, consolado em seu amor. Seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero o Salvador comigo, porque fraca é minha fé. Sua voz me dá conforto quando me vacila o pé. Confiando no Senhor, consolado em seu amor, seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero o Salvador comigo, dia a dia em meu viver, através de luz ou sombras, na tristeza e no prazer, confiando no Senhor, consolado em seu amor, seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor, confiando no Senhor, consolado em seu amor, seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Olá, boa noite, queridas servas da redenção, e também
a todos que nos assistem. Vamos dar início a esta reunião em nome do Deus Triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Convido para cantar um hino em preparação à devoção. Boa noite, queridas irmãs em Cristo. A nossa devoção de hoje está baseada no livro de Deuteronômio 11:2, com o título Memória. Pensem hoje na grandeza de Deus e naquilo que aprendemos a respeito do seu poder e de sua força. Encontros de família são muito bons. Netos correndo ao redor da mesa da refeição preparada com carinho. Planos para o futuro são revelados, preparações e angústias são repartidas para diminuir as cargas. E lembranças, muitas lembranças do passado, histórias recordadas, fotografias revistas, comparações com o presente. A memória do passado ajuda a nos reconhecermos e a agradecer a Deus. Ao olhar para a terra prometida, que estava ainda no futuro, Moisés faz o povo olhar para o passado. Pensem hoje na grandeza de Deus e naquilo que aprenderam a respeito do seu poder e da sua força. Moisés mostra a importância de lembrar quem é Deus por meio das obras dele. Lembrem dos milagres e de tudo que o Senhor Deus fez. E reforça o testemunho de seus olhos. Vocês viram? Quando as dificuldades aparecem, olhar para o passado pode ajudar. Não como uma terapia psicológica, mas como um recurso de memória para encontrar forças no Senhor da vida e da história.
Quando as bênçãos vierem, continue olhando para o passado, não como uma lembrança de como você sofreu, mas com humildade reconhecer a ajuda de Deus. Olhe para trás, tenha sempre na memória o acontecimento mais importante da sua vida, da minha e de toda a humanidade. A vinda de Jesus para morrer pelos nossos pecados. Olhe para o que Jesus fez no passado e não deixe de ensinar e testemunhar a seus filhos o que Deus fez por todos nós. Assim você e sua família poderão desfrutar do presente em paz e do futuro em glória. Lembre. Oração. Deus amado, ajuda-me a lembrar sempre do teu amor por mim e que a memória da tua ação em Jesus me faça olhar para o futuro contigo. Por Jesus. Amém. Queridas irmãs, um grande abraço e que nos encontremos logo. Obrigada, Silma Braga, pela devoção apresentada. Passo a palavra ao pastor, que vai nos dirigir o estudo. Olá, queridas irmãs, muito boa noite. Que Deus esteja com vocês, guiando, protegendo, amparando, especialmente neste tempo aí de isolamento, né? Não podemos nos reunir, nos encontrar para dar um abraço, mas a palavra de Deus, ela tem nos ajudado a amenizar um pouco a situação e podermos passar por esses instantes na certeza do amparo e da proteção de nosso Deus. Antes de iniciarmos neste nosso momento de estudo, eu quero convidar também vocês de perto e de longe, que estão conectadas conosco através das ondas da internet. Eu queria convidar a todos a nós falarmos com Deus em oração, pedindo a sua bênção, então, sobre este nosso momento de reflexão na sua palavra. Vamos orar? Amado e misericordioso Deus, gratos somos por mais um dia que está terminando, por mais uma oportunidade que Tu nos concedeste, depois de um dia de ocupações, de atividades, podermos nos debruçar diante de Tua Escritura Sagrada e nela buscarmos, recebermos fortalecimento que vem de Ti. Ilumina-nos nesta noite ao refletirmos em Tua Palavra, para que juntos, olhando o que Tu tens a nos dizer em Tua Escritura Sagrada,
possamos lidar com as palavras coragem e medo à luz da tua santa vontade. Abençoa, portanto, este nosso estudo. É o que te pedimos em nome de Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém. Muito bem. Nós vamos hoje à noite falar um pouquinho sobre duas palavras antônimas e que formam um paradoxo na vida muito interessante. Estou falando da coragem e do medo. Quem já não sentiu, quem já não foi alvo destas duas palavras? Coragem e medo. Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vamos encontrar textos que vão falar sobre elas. Por exemplo, quando falamos de coragem, falamos, por exemplo, daquilo que Jesus disse lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo, vocês passarão por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. É proposital falar aqui em passarão por aflições, porque as gerações futuras, depois dos apóstolos, enfrentaram aflições. E nós hoje enfrentamos também. No entanto, uma outra palavrinha que não nos agrada muito é a palavra medo. Aliás, sempre que Deus se depara com medo, Ele nos dá uma palavra de fortalecimento diante dele. Como deu ao profeta Isaías. Porque eu, o Senhor, seu Deus, o tomo pela mão direita e lhe digo, não tenha medo, pois eu o ajudarei. Coragem e medo. Palavras que se opõem, mas que têm muito a nos dizer. Quando nós falamos nas dificuldades da vida, nas aflições, nós podemos lembrar com toda a certeza de que Deus não abandona os seus filhos, entre eles nós. Em outras palavras, Ele nos dá coragem e nos estende a mão. Esta é uma realidade na vida do cristão. Quando lidamos com sentimentos difíceis, como por exemplo a ansiedade, nós nos deparamos com uma situação bastante complicada. Afinal de contas, ligamos a televisão a cada dia, navegamos na internet e nos damos conta de quantas desgraças nos rodeiam, quantas notícias ruins aparecem. Nos sentimos oprimidos, nos sentimos sufocados, nos sentimos até certo ponto apavorados. E aí o medo bate à nossa porta. O medo do que virá a acontecer conosco, como é o medo que muitos estão sentindo hoje por causa da pandemia. O medo do que acontecerá, talvez, com alguém de nossa família. Pessoas de risco que talvez façam parte da nossa família, com as quais nos preocupamos. Talvez medo do que acontecerá com os nossos amigos. Algum tempo atrás, perguntou-se a algumas mulheres quais os medos que elas enfrentavam. E algumas responderam: meu maior medo é não ver meus filhos andando nos caminhos de Deus. Olha só. Outro medo revelado. Esta pessoa disse que se angustiava ao pensar que não veria seus filhos crescerem. Olha que medo. Outra falou que tremia ao pensar em falar em público. E outra ainda, que temia sofrer um acidente e não ter quem cuidasse dela. Muito interessante ouvir estes medos aqui descritos. Pequenos ou grandes, simples ou complexos, esses medos são profundos e significativos. A grande realidade é que nós sentimos medo. Nos sentimos inseguros diante de determinadas situações.
E muitas vezes a cereja do bolo é que nós acabamos até esquecendo daquele que está no controle de tudo e no qual estamos em suas mãos. Nos preocupamos, ficamos em desespero, abalamos até mesmo nossos relacionamentos e também a nossa saúde. Jesus, diante deste quadro, não nos abandona. Lembramos, por exemplo, alguns episódios em que pessoas de fé sentiram medo. Por exemplo, os discípulos. Lá no Evangelho de Marcos, capítulo 6, nos é narrado que eles estavam navegando e de repente uma tempestade se abateu sobre o barco e eles ficaram apavorados. Jesus estava dormindo no fundo do barco. Eles o chamaram, pediram socorro. Tinham medo. Em outro episódio, estavam navegando e de repente um vulto no meio da água caminhando. Era Jesus. E eles ficaram com medo. E as palavras do Salvador nunca foram tão próprias, tão necessárias. Coragem, sou eu. Não tenham medo. E aí nos diz o evangelista que Jesus subiu no barco e tudo se acalmou. Em outro episódio, também notamos os discípulos sentindo medo. Quando nós lembramos, por exemplo, da Páscoa. Jesus ressuscita e vai ao encontro dos seus discípulos que estão trancafiados com medo dos judeus. E aí Jesus se coloca no meio deles e declara que a paz esteja com vocês. Vejam, queridos em Cristo Jesus, especialmente queridas servas, andar com Jesus é muito importante, mas também é fundamental que nos conheçamos e que lembremos que o medo faz parte desta caminhada. O medo do ser humano é algo que está presente na sua vida. E não adianta tentarmos bancar os corajosos pensando que iremos superá-los sozinhos. Sem dúvida alguma, não há maneiras de fazê-lo. A única forma de enfrentar os medos da vida é confiar na promessa de Deus. Confiando na promessa do Senhor, nós podemos seguir em frente. Lidando com medo, é verdade. Outros textos bíblicos nos mostram este cenário. Quando lembramos, por exemplo, a história de Davi no seu enfrentamento com Golias, o povo de Israel reunido e o gigante desafiando que queria lutar contra alguém, e o povo com medo. E aí então, Deus levanta a Davi, ele que vai e diz ao rei Saul que ninguém desanime por causa deste gigante. Este seu servo irá e lutará contra esse filisteu. E ainda, lá em 1 Samuel capítulo 17, especialmente versículo 37, Davi conclui com chave de ouro após vencer. Ou melhor, após tomar a decisão de lutar contra Golias. Ele declara: o Senhor Deus me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Como é importante ser encorajado nas promessas de Deus. Falar, sem dúvida alguma, é fácil. Talvez você que está aí quieto na sua casa, ou no seu trabalho, não sei onde está. Mas pastor, é fácil falar isso. Mas quando o medo surge, é diferente. Realmente falar é fácil, mas é importante que nós admitamos que somos fracos e que muitas vezes precisamos de ajuda. É importante que nós tenhamos consciência da nossa falha, da nossa dificuldade em lidar com os medos.
Talvez seja a hora de buscar ajuda em Deus, na sua palavra. Talvez seja a hora de procurar, talvez, o pastor para desabafar, ou algum amigo, irmão ou irmã na fé. Ou talvez até mesmo procurar a ajuda dos profissionais que Deus capacitou e permitiu que aqui existissem. Este é um tempo que nos desafia a lidar com estas questões. Talvez possamos nós lembrar da palavra em primeiro lugar, e eu acho que ela é importante, porque ela nos ajuda a superar ou amenizar o medo. Talvez seria necessário, seria importante lembrarmos de textos bíblicos que nos animem. Aliás, há muitas pessoas, quando foi perguntado a respeito dos seus medos, algumas das senhoras que foram perguntadas revelaram alguns textos bíblicos que as encorajaram. Por exemplo, o Salmo 23, versículo 1 foi a resposta de uma delas. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Olha que texto encorajador. Outra senhora respondeu: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmo 37, 5. Inclusive, salmo da minha confirmação. Salmo 121, versículo 7 e 8 foi a resposta de outra mulher. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Faze-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Texto do Salmo 143, versículo 8, foi a sugestão, a lembrança de outra mulher. Mais alguns textos. Por exemplo, peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento, diz o apóstolo Tiago no capítulo 1, versículo 6. Outra ainda manifestou-se dizendo: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Livro de Jó, capítulo 42, versículo 2. E por fim, palavra que vem do livro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Que textos belíssimos, que servem de consolo, serviram para muitas destas mulheres que foram questionadas e que certamente servem para nós também. Aliás, algumas perguntas importantes. E vocês podem aí responder no nosso bate-papo aí, seja no YouTube ou aí no Facebook, podem colocar aí. Qual é o seu maior medo na vida? Vocês sentem medo de alguma coisa em maior grau? Qual o seu maior medo? Podem responder aí. Uma segunda pergunta, ou melhor, uma exortação. Que tal relembrar um fato em que você sentiu muito forte a mão de Deus no controle da situação? Ou seja, estava com medo, sentia a vida fugir do seu controle e Deus conduziu, amparou. Talvez uma pergunta interessante é: qual o versículo da Bíblia que lhe serve de força e coragem nos momentos difíceis? Que tal escrever aí nos comentários aí, qual o seu versículo preferido? Qual o versículo que te dá forças? Compartilhem. É bonito compartilharmos a palavra de Deus. É bonito compartilharmos quão importante ela é na nossa vida e quais os seus efeitos. Sem dúvida alguma, todas estas reflexões nos conduzem a lembrar de situações difíceis.
e a lembrar também de soluções, e lembrar da palavra que ecoa em nossa vida e nos dá forças. Sem dúvida alguma, é importante lembrar daquilo que Jesus diz no final do Evangelho de Mateus. Eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Jesus manifesta sua presença todos os dias em nossa vida. Em outras palavras, ele nos motiva, nos exorta a entregar nossos problemas, nossas aflições nas mãos de Deus. Como é importante fazê-lo. Como é importante confiar que Ele cuidará de nós. E essa realidade nos leva a viver uma vida com corações agradecidos, com mente aliviada e corações seguros de um Deus que não nos abandona. Um Deus que nos encoraja diante do medo. Nos faz levantar a cabeça e dizer: coragem, tem bom ânimo, eu venci o mundo. Finalizando o nosso momento de estudo, vamos falar com Ele através da oração. Vamos lá? Ó Deus Todo-Poderoso, não são poucas as vezes na vida em que sentimos medo. São momentos de angústia, de aflição, momentos de provação nos quais nos sentimos sozinhos. Mas são momentos em que, ao olharmos para o lado, Tu colocas pessoas ao nosso redor para serem a Tua presença. E através da oração, que é o nosso telefone de contato contigo, Tu acolhes o nosso choro, Tu acolhes o nosso medo e nos encorajas a viver e enfrentar as aflições que este mundo nos dá. Ó Senhor amado, nestes tempos tão delicados que vivemos, não permitas que o medo tome conta da nossa vida, mas através da ação de Teu Santo Espírito, em contato com a Bíblia Sagrada, encoraja-nos para que possamos enfrentar as dificuldades do dia a dia e seguirmos em frente, porque Tu tens cuidado de nós e continuarás cuidando segundo a Tua promessa. Abençoa-nos na vida, para que a coragem não nos faça agir de forma inconsequente, mas nos traga ânimo e motivação para despertarmos a cada dia seguros de que Tu estás conosco e enfrentarmos a vida de peito aberto com todos os desafios que ela nos apresenta. Ilumina-nos. É o que Te rogamos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, que nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Que Deus nos abençoe para seguirmos em frente na certeza de Seu amor e Sua misericórdia. Amém. Agradeço ao pastor pelo estudo apresentado. Lembro novamente que a revista das servas está disponível na igreja com o pastor. Por causa desta situação que estamos vivendo, não teremos o retiro das servas, que estava previsto para os dias 6 e 7 de junho, mas teremos a próxima reunião das servas no sábado, dia 6 de junho, às 15h30. Em nome das servas da redenção, queremos agradecer ao pastor Valdir e ao estagiário Tiago pela dedicação em nos apresentar as reuniões online e assim tornando as distâncias entre nós menores neste tempo tão diferente. Obrigada, pastores.
Passo a palavra a Jaqueline Santos, que irá fazer a leitura da ata da última reunião online. Boa noite. Ata da última reunião das servas, realizada online no dia 24 de abril, com a participação de aproximadamente 48 pessoas conectadas. A presidente Simone Richo iniciou a reunião em nome do Deus Triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Chamou bem-vindos a todos que acompanhavam virtualmente. Em preparação à devoção, acompanhada pelo pastor Valdir ao violão, cantamos o hino das servas. A devoção foi dirigida pela serva Marlene Fischer com o tema Ser Amado, baseada no livro de 1 João, capítulo 4, versículos 7 a 21. Como oração, o cantar do hino Jesus é o guia muito paciente, esse momento foi encerrado. A palavra foi passada ao pastor Tiago Caetano, que conduziu uma oração dando início ao estudo bíblico, que teve como tema amor e ódio, baseado em 1 Coríntios 13. Para encerrar, foi feita uma oração. A presidente agradeceu ao pastor Tiago pelo estudo e também a todos os voluntários que doaram, confeccionaram ou distribuíram as máscaras que estão sendo encaminhadas à capelania hospitalar e também a pessoas que necessitam. A ata da última reunião, ocorrida no dia 4 de abril, foi lida pela vice-secretária. Foi avisado que a revista das servas está na igreja e quem puder, poderá pegá-la com o pastor. A reunião foi encerrada com uma oração e o Pai Nosso. Também o cantar do hino Nada poderá nos separar do amor de Deus. Se houver alguma observação a ser feita, solicito que a mesma seja encaminhada à diretoria do departamento. Uma boa reunião a todas. Muito obrigada, Jaqueline, pela leitura da ata. Agradecemos a todos que nos assistiram e convido para a próxima reunião. Vamos encerrar esta reunião com um hino e uma oração que vão ser dirigidos pelo pastor. Até a próxima reunião. Obrigada. Olá, queridas servas. Para encerrar este momento de reunião online, convido a todos a falarmos com Deus em oração. Querido Deus, amado Pai Celestial, graças te damos por mais esta oportunidade de ouvirmos, estudarmos a Tua Santa Palavra. Te agradecemos porque vieste a nós e continua vindo até nós por meio da ação do Teu Santo Espírito, por meio da Tua Santa Palavra. Santo Deus, medos fazem parte da nossa vida. Pedimos coragem para enfrentarmos esses nossos medos. Somos frágeis, muito pequenos, e sozinhos e sozinhas não temos condições de enfrentar tudo aquilo que nos aflige, tudo aquilo que está na nossa frente. Por isso, somos como crianças, totalmente dependentes do Teu amor, da Tua misericórdia. E nós te suplicamos isso. Dê-nos coragem. Quantas vezes o medo fala mais alto, mas a Tua palavra nos ajuda a superar ou a amenizar este nosso medo. Pai de amor, entregamos tudo nas Tuas mãos. Tudo aquilo que nos deixa alegres e te somos gratos por isso. Bem como também tudo aquilo que nos causam medos, angústias e muitos momentos de solidão. Te pedimos a Tua bênção, Teu consolo, te pedimos o fortalecimento para a nossa fé, para continuarmos a viver a nossa vida de fé cristã neste mundo. Sob Teu Santo Espírito, Tu que subiste aos céus e governas desde todo sempre, pelos séculos sem fim. Pai de amor, esteja com cada um de nossos familiares e amigos, cuidando e amparando de cada um deles. Tudo mais nós entregamos em Tuas mãos,
na certeza de que Tu ouves as nossas súplicas, na certeza de que Tu ouves a nossa oração. Em nome de Jesus, amém. Encerramos com a oração da bênção, dizemos em conjunto: o Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Um grande abraço e até a próxima. Vamos cantar o hino das servas? Com tudo que somos e temos, a Ti nos sagramos, Senhor. Chamaste a seara e viemos servir-te com zelo e fervor. A bênção vem dar na igreja e no lar, nesta obra de fé e de amor. A bênção vem dar na igreja e no lar, nesta obra de fé e de amor. Com as mãos trabalhamos, com os pés te seguimos, com a voz te louvamos, com os lábios servimos, e dos bens te trazemos para a alma salvar. E com tudo queremos teu amor proclamar. Com as mãos trabalhamos, com os pés te seguimos, com a voz te louvamos, com os lábios seguimos, e dos bens te trazemos para a alma salvar. E com tudo queremos teu amor proclamar. Com tudo que somos e temos, a Ti nos sagramos, Senhor. Chamaste a seara e viemos servir-te com zelo e fervor. A bênção vem dar na igreja e no lar, nesta obra de fé e de amor. A bênção vem dar na igreja e no lar, nesta obra de fé e de amor. Findasse este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já os céus. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Com pecados hoje eu te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou teu frágil filho, livra-me do mal. Em ti mesmo eu tenho a proteção real.
guarda o que viaja no violento mar, e ao que sofre dores queiras confortar. Ao tentado estende tua mão, Senhor, manda ao triste aflito o Consolador. Pelos pais e amigos, pela santa lei, pelo amor divino, graças te darei. Ó Jesus, aceita minha petição, dá enquanto durmo tua proteção.